o Bruno Murito traz informações direto de Maldonado. Fala, Bruno! Diretamente do estádio Domingo Borgonha Miguel, o estádio onde o Vasco faz essa estreia nessa quinta-feira contra o São Lourenço, aqui na pré-temporada no Uruguai, pelo torneio Série Rio de la Plata, enquanto esse time, digamos, alternativo do Vasco enfrentará o Boa Vista às 7h30 em São Januário, com transmissão do Sport TV. O Vasco terá à disposição alguns jogadores da base que estavam na Copinha, como por exemplo o JP, que até estava aqui no Uruguai, junto com o elenco principal. E também terá alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades em 2023, como o Patrick Deluca, o Capasso e o Luca Orellano. Ele pediu para sair, pediu para ser transferido. Dose dupla de Vasco nessa quinta-feira. O Vasco pega o Boa Vista primeiro às 7h30 em São Januário pelo Carioca e depois às 10h15 enfrenta o São Lourenço aqui no torneio Série Rio de la Plata no Uruguai. Um abraço, pessoal. Valeu, Bruno. Aproveita a carne, lá é boa, hein? Restaurante uruguaio, uma parrilha, vai bem. É o seguinte, vamos botar aqui a escalação do Vasco para esse jogo de amanhã. Não, primeiro provável para o jogo contra o Boa Vista. Aliás, jogo amanhã do Vasco com transmissão do Sport TV, tá? Vasco e Boa Vista, 7h30 da noite. Você acompanha ao vivo aqui no Sport TV. House, Paulinho, Capasso, Miranda, Leandrinho, alguns jogadores já conhecidos, né? Capasso e Miranda jogaram diversas vezes no time titular. O House, no ano passado não jogou porque o titular participou de todos, o Léo Jardim, né? Não deu chance, mas já jogou também no time principal. O Barros, que também já apareceu, Deluca, Matheus Carvalho. No ataque, Marlon Santos, Paixão e Orelhano. Olha o Orelhano aí, moço. Tá lá ainda, hein? É uma saída dada quase como certa. Quem sabe ele não começa a despertar aqui no futebol brasileiro e de repente reencontra o seu caminho, né? O Vasco estava tentando negociá-lo aí, aparentemente sem sucesso nesse primeiro momento. Uma formação com mais jogadores conhecidos do torcedor do que, por exemplo, o Fluminense. Né? Ah, sim. O Fluminense tem a questão de férias dos seus jogadores, é uma situação diferente. Vamos trazer informações então do mercado da bola do Vasco. Duda Dal Ponte volta aqui para atualizar para a gente, principalmente Sforza e Cuéllar, né, Duda? Exatamente. Informações de agora a pouco dos nossos setoristas do GE. Globo, a Manu e também o Bruno, que apareceu ali, né? Bom, o Sforza não vai vir mais para o Vasco. O Vasco desistiu a contratação do Juan Sforza. A gente trouxe outros dias aqui no Troca de Passes que o técnico do New Old Boys estava dando como certa já a saída dele, porque o Vasco tinha feito uma consulta e o time argentino aceitou a proposta de 5 milhões de dólares. Mas o Vasco precisava do aval da 777 Partners, que é a dona da SAF do Vasco, e por isso a negociação estava parada. Agora o Vasco desistiu oficialmente dessa negociação e está de olho em outro jogador para a posição de volante. Então, Sforza não vai defender o Vasco em 2024 e Cuéllar pode defender. Isso porque o Cuéllar surgiu aí como um nome, porque já trabalhou com o Ramon Dias e com o Emiliano no Al Hilal. Ele hoje tem contrato com o Al-Shabaab e ele tem contrato até 2026. Foi comprado no ano passado por 24 milhões de reais. Mas o Emiliano e o Ramon gostam muito dele, inclusive quando o Ramon saiu lá do Al Hilal, ele fez uma postagem nas redes sociais agradecendo o torcedor e dizendo que o futebol ainda ia reservar um encontro dos dois e esse encontro pode acontecer agora, ainda precisa da aprovação da 777, ainda não tem uma proposta oficial e que os nossos setoristas trazem também é que o problema do salário é o impasse, porque ele recebe mais que o Payet recebe aqui no Vasco, e o Payet é o salário mais alto do Vasco, mas como o Cuéllar já demonstrou interesse de voltar para o Brasil e voltar a trabalhar com o Ramon, ele pode facilitar um pouco essa negociação de salário, e aí vai depender também do Al-Shabaab para ver como seria essa negociação, seria uma compra ou um empréstimo, tudo isso ainda está no desenrolar, ainda não está definido, não tem uma proposta certa, mas Cuéllar pode vir para o Vasco e os Sforza não vem mais. Pois é, a última vez que eu vi o Cuéllar, ele foi bem, né? No Mundial de Clubes do ano passado, ele jogou como titular, com o Ramon Dias, é verdade, e estava em ótima forma, fez bons jogos naquela competição, né? Está com 31 anos, a idade boa ainda. Seria, imagino eu, um bom reforço, se adequando à questão financeira, né? Entrando dentro dos padrões, eu acho que poderia ajudar bastante o Vasco ali naquela posição. A minha dúvida só é da construção de um projeto. A minha dúvida é você abrir mão de um jovem que já é de seleção de base, seleção pré-olímpica, muito bem avaliado, capitão do New Old Boys,
e que o clube identificou como um alvo extremamente promissor de 21 anos. Você abrir mão desse jogador por um jogador de 31 anos. Sim. Essa é a minha dúvida em termos... O esforço, em tese, poderia te dar ou retorno técnico por mais tempo ou um retorno de revenda. Né? Pelo momento de carreira. É desistir porque ele não se esforça muito para vir, entendeu? Aí eles vão no Cuéllar, que é um baita nome, né? Intervalo. E por vezes acho esses processos do Vasco com a 777 tira um pouco de agilidade no mercado. Sem dúvida. Né? Essa necessidade de ter essa aprovação. Da maneira que é. Às vezes não é nem a aprovação, né? Mas da maneira que é muito lerdo, né, cara? O curioso é que a primeira informação que... Quando surgiu o nome do Cuéllar, já há alguns dias, a informação é de que, a 777 prefere, neste momento, buscar um jogador jovem com poder de revenda. Aí a notícia surge do Sforza. Aí não conseguem contratar o Sforza, ou desistem, não querem não fazer esse esforço financeiro, são 5 milhões de dólares, né? E aí voltam ao Cuéllar, parece um pouco sem direção. Agora, com tudo isso, negócio. para o Vasco 2024, o Cuéllar pode ajudar muito, se estando bem tecnicamente, fisicamente, qualidade técnica para ajudar. Então, a minha discussão é em termos do projeto de médio e longo prazo desse Vasco que vai aos poucos se construindo numa nova realidade. Intervalo, era para ter sido depois da piadinha ruim do Alex, mas a gente contornou aqui razoavelmente bem para que você força uma piada. pudesse se esquecer rapidamente da piada do Alex. Então vamos ao intervalo, mais um tempo.